Voltamos à conversa sobre o Banco Central Europeu. Samuel, falávamos aqui com o Tofik sobre se isto será um desincentivo a que se continuem as reformas estruturais. Os países sentem-se com mais dinheiro ou com acesso a dinheiro mais barato. É um risco, sobretudo para um país como Portugal. Poderá ser. Eu agora pegava aqui também um bocadinho na própria metáfora do Tafik ao início com a vela. Eu faço vela, portanto eu até percebo perfeitamente o que ele está a dizer. Ventos a favor vindos do BCE. Portanto, está a dar condições às economias na Europa e também a Portugal. E a tripulação é boa? Exatamente, essa é que é Metáfora da vela. exatamente. Enquanto tivermos ventos a favor, não é preciso andarmos um bocadinho a tentar chegar ao ponto que queremos. O problema é exatamente esse. O problema é se não tivermos depois a tripulação perfeita para continuar esse rumo, principalmente porque se tivermos também como objetivo exatamente querermos continuar a reestruturar a nossa economia, prepará-la para ser mais competitiva, prepará-la para fazer exportações, se estes indicadores derem à tripulação outro incentivo que seja exatamente não fazer esse tipo de reestruturações, poderemos estar a criar aqui um problema também. O Partido Socialista a reagir, e falo no Partido Socialista evidentemente porque há a expectativa de uma mudança de ciclo político no final do ano, o Partido Socialista a reagir diz que se muda aqui, as coisas estão a mudar, o paradigma está a mudar, é o início de outro ciclo, é um discurso perigoso. Eu não sei se é o paradigma que está a mudar. Nos anos que antecederam, é um bocadinho injusto agora estamos a falar que afinal devia-se ter começado logo por fazer isto, não é verdade? A Europa continua a precisar de fazer muita reestruturação. Portugal é um dos bons exemplos dessa situação e durante estes anos que passaram anteriores foi preciso fazer este tipo de coisas. Era preciso ter austeridade, é preciso ter controle nas contas públicas, é preciso mudar a nossa indústria, portanto, essa parte... Essa reconversão que demora muito tempo. E isso foi tentado a ser feito, porque verificámos as nossas exportações começaram a melhorar, existem muitas mudanças na nossa sociedade que ainda falta a continuar, e isso não é meio uma mudança de paradigma. Há agora uma nova fase, quando chegámos ao ponto em que a Europa continuava a apresentar alguns indicadores frágeis de crescimento, e aí sim, obviamente que depois de atingirmos um momento em que já estaríamos perto da deflação, obviamente que que já não é armas, é uma autêntica bazuca vinda do BCE para voltarem pelo menos a melhorar os índices de inflação e de confiança na economia. Portanto, não é bem uma mudança de paradigma completa. Há quem diga, e o Wolfgang Munchau é um deles, que este programa, esta bazuca, é diferente da dos Estados Unidos, apesar de há alguns anos que se esteja a pedir uma atuação à americana, e esta é uma atuação americana, não terá o mesmo efeito justamente por causa do ciclo, no timing do ciclo da crise em que foi aplicada. Noutra altura seria mais favorável, mais cedo, a este tipo de medidas? De facto, é diferente. As taxas de juros, na altura em que o programa foi implementado nos Estados Unidos, estavam a um nível muito superior àquilo que estão agora, e o programa, realmente, quanto a isso, e quanto ao aumento do preço dos ativos financeiros, quanto a criar inflação nos ativos financeiros, nos Estados Unidos o programa foi bem sucedido. Foi mal sucedido, por exemplo, no Japão, onde este tipo de programas é aplicado desde 2001, e já tivemos aqui um programa em que analisámos a situação que se está a viver no Japão, sem um resultado muito diferente daquele... Sem um resultado sem grande impacto, quer dizer, não conseguiu, este tipo de programa não conseguiu acender a inflação, não conseguiu evitar a deflação no Japão. Mesmo nos Estados Unidos, eu penso que o efeito terá sido relativamente moderado. A taxa de crescimento da economia americana nestes últimos anos, desde o fim da recessão, foi inferior àquilo que costuma ser a taxa de recuperação de uma economia que está a sair da recessão. E temos a comparação, por exemplo, com a grande recessão de 1929. Portanto, se o QE, que foi feito com esta dimensão que foi feita nos Estados Unidos, não conseguiu uma taxa de recuperação melhor do que o normal, ou acima do normal, porque é que terá grandes efeitos agora na Europa, em que as taxas de juros já estão, pelo menos as de curto prazo, já estão perto de zero? Além disso, eu questiono-me um bocadinho se isto será uma bazuca, porque eu acho, e já que estamos em maré de metáforas, isto é um filme em que nós estamos a entrar a meio, ou seja, parte do filme já ocorreu.
o mercado já fez refletir no preço dos ativos financeiros e, portanto, nas taxas de juros também, os efeitos antecipados do QE há muito tempo. E não é de esperar que em Portugal aconteça uma taxa de juros negativa como acontece na Alemanha? Não, não é de esperar, mesmo que nós temos um spread que é importante, ainda 2 pontos percentuais acima das yields da Alemanha. Era há um ano de 4 pontos percentuais, em resultado muito do que o Samuel disse. Já chegou a ser 10%, Já chegou, mais de 10%. E na Grécia ainda é 9%, o que me faz colocar também tenho alguma curiosidade de saber a que preço é que a dívida pública vai ser transacionado no mercado secundário, mas com desconto. Com desconto é que... E a própria Alemanha subiu um bocadinho, não é? Ligeiramente já exatamente até disso em conta. Então, estávamos aqui a falar de Grécia e, portanto, vale a pena introduzir esta variável na nossa conversa. A Grécia acabou por ficar de fora, pelo menos é o que parece, deste plano do Banco Central Europeu, quando restringe o rating das dívidas que vai comprar a ver um investment grade estar acima do nível de lixo. Portugal safa-se por pouco, ou salva-se por pouco, por causa da BRS, precisamente. A Grécia nem isso. É a Europa que agora está a empurrar a Grécia para fora do euro quando toma esta decisão? Acho que não. Ou vai-se voltar atrás? Eu acho que não. Eu acho que até isto já foi dito por vários comentadores, vale o que vale, mas o próprio anúncio neste timing, no momento da reta ou da linha final da campanha eleitoral na Grécia, também tem uma mensagem política e alguma consciência também dos decisores políticos europeus, porque eu acho que se a Grécia passar para a extrema-esquerda e caminhar eventualmente para a saída do euro e acabar com os ajustamentos. Se país como Portugal também um dia se lembrar que também já chega de austeridade e temos que abandonar. Se logo a seguir vêm os italianos também com a mesma ideia, depois seguem os espanhóis, podemos entrar numa bola de neve que depois pode ser extremamente complicada para o espaço comunitário. E julgo que a própria Alemanha não quer isso. Portanto, a própria Alemanha tem a ganhar de uma certa forma as correntes dentro da Alemanha, quer dentro do Bundesbank, quer dentro dos pensadores económicos, que a Alemanha deveria sair do euro, regressar ao marco e fazer o seu caminho. Mas penso que a Alemanha não tem muito a ganhar com isso e a Alemanha neste momento, mesmo com esta desvalorização do euro, está a ganhar porque preciso ver que a Alemanha é essencialmente a primeira força exportadora dentro do espaço comunitário. Penso que o Banco Central Europeu não pode dar um outro sinal à Grécia, porque a Grécia, e julgo que o próprio Syriza já tem alguma consciência, vamos ver qual será o discurso no domingo. Eles próprios não vão querer sair do euro e eles próprios, uma coisa é o discurso, outra coisa é o discurso que vai parte do governo. Isso pode até servir caso o Syriza seja... Nós, durante esta crise, vimos que se ganhou imenso espaço nos extremos, na extrema-direita, que é para a extrema-esquerda, para discursos mais radicalizados. Mais radicalizados, porque são a alternativa ao status quo. A Grécia, eventualmente, até pode ter o efeito de estancar esses discursos, eventualmente consoante o Syriza atuar, se ganhar com a maioria absoluta no governo. Se o Syriza assumir uma posição sensata, assumir os seus compromissos financeiros, evidentemente com a ajuda da Europa, porque o próprio Banco Central Europeu, embora criando balizas, não descartou que a partir de um determinado momento que a dívida grega não venha também a beneficiar destas medidas. Penso que isto pode estancar, certamente. Acaba por esvaziar um bocadinho o espaço. Exatamente, esvaziar o espaço para os movimentos mais populistas. Samuel, gostava de retomar aqui um ponto relativamente a esta questão de o risco ficar do lado dos bancos centrais e apenas 20% do risco ficar entre os bancos centrais de cada país e o Banco Central Europeu. Isto significa o quê? Que estamos aqui a aumentar o risco do Banco de Portugal? Como é que se convive com um Banco Central que também ele fica endividado? Antes de mais, a partilha de risco não deixa de ser um sinal positivo também vindo do Banco Central, ou seja, da decisão que foi feita entre os governadores, porque haveria a hipótese de nem sequer existir esta partilha de risco. Portanto, estes 20% são já mesmo
possa ser simbólico, porque, vistas bem as contas, se olharmos para a possibilidade de perdas vindas de países periféricos em termos de valores em comparação com o total de capital que o BCE tem disponível, não afetará nunca a capacidade do próprio Banco Central. Mas é simbólico porque estamos aqui a acordar que outros países que poderiam, de certa forma, não concordar com uma potencial perda que possa existir, vinda, por exemplo, da Grécia, no caso da Grécia, ou Portugal, por exemplo, no caso de chegarmos a um ponto desses, não deixa de ser positivo verificarmos que outros países concordam em partilharem que seja 20% dessa potencial perda. É por causa desses 20% que há pouco frisava a questão da yield alemã ter subido ligeiramente? A yield alemã poderá ter subido exatamente por causa sabermos exatamente dessa partida de risco, poderá ser um dos efeitos, exatamente. De certa forma, há ali uma potencial perda. De qualquer forma, a própria aquisição de yields negativas também ela própria vai potenciar provavelmente alguma perda no próprio BCE. Né? Portanto, eu gostava de se calhar aqui fazer uma graça. Toda a gente diz, tem analisado estas coisas, dizendo que a Alemanha não estará alinhada com o Banco Central Europeu porque não quer continuar a pagar a crise e os maus alunos e tudo mais. Mas olhando para estes últimos anos e até para este programa do Banco Central Europeu, a Alemanha consegue um euro mais fraco, portanto aumenta as exportações, consegue captar mais dinheiro porque tem yields negativos, o que significa que as pessoas estão dispostas a pagar para pôr o dinheiro na Alemanha, conseguiram criar condições de crescimento dentro da Alemanha e sem inflação à vista. De que é que se queixam os alemães, afinal? Os alemães de ter feito um esforço orçamental, queixam-se de bons alunos e terem de estar a financiar os maus alunos da Europa. Mas como é que estão a financiar? É essa a pergunta. Como é que está-lhes a sair dos cofres de um lado, eventualmente, mas está a entrar e bastante pelo outro, ou não? Eu não sei. Eu penso que os alemães estarão preocupados, sobretudo, tudo isto poder fazer perigar o euro enquanto moeda, quer dizer, sem disciplina orçamental não há euro. Eu penso que essa é a grande preocupação dos alemães. Mas muitos economistas da área keynesiana, como Krugman, têm-se entusiasmado e tem-se esforçado por demonstrar o quanto a Alemanha está a ganhar com o euro, mas a Alemanha ganha com o euro porque a Alemanha se esforça por ganhar com o euro e aquilo que a Alemanha ganha com o euro está ao alcance de todos os outros países da Europa. Quer dizer, um euro estável, que sirva de reserva de valor, é bom para qualquer país europeu. Um euro fraco ou um euro demasiado fraco, se bem que no curto prazo possa servir para potenciar as exportações, não é necessariamente algo bom. Quer dizer, um euro em paridade com o dólar parece-me algo bastante mais aceitável. Porque, repare, nós precisamos, se calhar, de um euro um pouco mais fraco para dar algum empurrão às exportações. Mas as importações de que nós precisamos, numa economia globalizada, os países e as áreas económicas tendem a especializar-se nos produtos nos quais têm vantagens competitivas e a importar os demais. Portanto, muitos produtos de que nós necessitamos para a nossa recuperação económica, para que a economia arranque, vão estar mais caros. Os termos de troca ficam prejudicados, porque, quer dizer, os preços daquilo que importamos sobem. Nós não produzimos as matérias-primas para produzir aquilo que produzimos. E, portanto, vamos importar alguma inflação. Quer dizer, seria muito mais interessante, até do ponto de vista da normalização das relações com os Estados Unidos, até do ponto de vista da celebração do acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ter um euro em paridade com o dólar. Bem, para lá caminhamos. Precisamente, era isso que lhe ia perguntar. Vê esse cenário acontecer? Sim, e vejo que isso torna uma coisa mais... E penso que seria muito, já o disse aqui, seria muito mais interessante para a Europa ter uma área de livre comércio com os Estados Unidos e ter uma intensificação massiva das relações económicas entre os Estados Unidos do que qualquer programa de flexibilização quantitativa do Banco Central Europeu. Fico. Um dos efeitos deste processo que se abriu com o Banco Central Europeu é o de uma antecâmara de uma guerra cambial. Vimos a Dinamarca já desvalorizar a coroa, vimos também o movimento do Banco Central da Suíça. Teme, de facto, que se entre aqui num processo de desvalorização cambial? Eu não temo. Eu acho que todos os países que estão fora da zona euro vão querer se defender, não é? E vai haver, digamos, um período de ajustamento. Mas passando este período de ajustamento, enfim, as coisas vão voltar ao sítio certo. Eu gostaria só de pegar na pergunta anterior relativamente à própria Alemanha. A Alemanha já
manifestou várias vezes quando fez uma oposição muito viva ao Tribunal Europeu relativamente à arma que o Mário Draghi, em tempos anteriores, tinha anunciado, que era o MT, o Authorized Monetary Transactions, ou seja, uma forma de compra da dívida soberana no mercado secundário, mas de uma maneira completamente mutualizada, a 100%. É a diferença que existe em relação à arma atual que está a ser utilizada, onde a mutualização está limitada nos 20%. Portanto, tem um trauma histórico, primeiro em relação à inflação. Enfim, não sei como é que eu posso explicar, porque no fundo já passaram muitos anos e as coisas deviam mudar, mas não mudaram ao certo e continuam a ter esta sombra da inflação. E depois, todos os países que operaram, é verdade, reformas estruturais no tempo certo e que neste momento, enfim, têm uma situação económica e orçamental mais equilibrada, não estão a admitir que outros países não venham a fazer exatamente o mesmo. Agora, o certo é que a Alemanha e os outros países europeus têm que ter cuidado, é que o Banco Central Europeu já não tem mais estoque de armas, a não ser se o Sr. Mário Draghi se lembrar de alguma coisa que a gente não pensou ainda, não é? O risco é ter que continuar a fazer mais quantitative easing. Exatamente. E se vamos em mais quantitative easing, vamos em mais desvalorizações e um dia praticamente toda a gente vai estar dentro do euro, mas fora do euro, não é? Basicamente este é o grande risco que pode acontecer. É preciso ver que isto é um momento, enfim, crucial, é um ponto de viragem que tem que ser aproveitada de uma forma muito responsável. E já chegou o momento para os políticos se lembrarem que acabou a história, enfim, da política do Estado à frente de tudo e de mais alguma coisa. Hoje temos que olhar para os números, temos que disciplinar o orçamento, temos que disciplinar os Estados e temos que estimular a economia, temos que promover o investimento. Daí eu ter falado exatamente do facto de não estarmos propriamente numa mudança de paradigma. São mais instrumentos que podem ser aproveitados pelos Estados, mas mantendo o rigor que é necessário. Há muitos países que continuam a precisar disso. Para Portugal, acabam por ser duas bazucas. Temos a questão do Banco Central Europeu e os fundos comunitários. Isto é a nossa derradeira oportunidade de facto fazermos aqui uma mudança no país. Aí sim, de paradigma no país. Sim, aí é exatamente. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que temos para depois não estarmos no futuro a dizermos que por algum motivo não conseguimos fazer isto ou aquilo. É verdade, por exemplo, neste programa, que não só será dívida soberana, como também está previsto para bancos de desenvolvimento, portanto, e esses bancos de desenvolvimento como o European Banking, o WAVE, não é? O BEI, poderá aproveitar perfeitamente exatamente por causa destes programas. E ainda bem que fala no BEI. O BEI também não é propriamente um banco que esteja o mais disponível possível para risco. E o que se pretende de um BEI é diferente daquilo que se pretende de um banco de retalho, evidentemente. Um BEI nós queremos que corra risco. Sim, mas neste plano Juncker, que é o que nós temos agora como grande plano também para incentivar o crescimento e a competitividade e o emprego, está previsto exatamente ou que o BEI em português, não é? Sim. Não tenha total controle sobre os fundos que vão ter. Senão, continuaremos a estar na mesma situação que antes, que era só projetos com AAA é que seriam aproveitados, é que seriam só projetos vindos de terceiras vezes, é que continuariam a ser financiados pelo BEI. Neste caso em concreto, neste fundo Juncker, está previsto exatamente que mais projetos com um bocadinho mais risco, em que exista de facto uns ratings muito mais baixos, possam ser aproveitados. E aqui, com fundos provenientes deste próprio programa de liquidez, poderá facilitar um bocado a vida a estes bancos de desenvolvimento para poder, no fundo, lançar recursos para projetos com mais risco. Portanto, Portugal poderá aproveitar perfeitamente isto também. Diogo, aqui o que se cria em termos de risco, como falava Samuel também, é da questão da armadilha da liquidez. Esgotou-se aqui talvez a arma mais poderosa, a partir de agora é mais do mesmo, ou isto funciona ou nada funciona. Sim, mas isto acaba, é verdade, mas isto acaba por ser mais um pretexto, mais um desincentivo para adiar as reformas estruturais. Vamos ver se é com esta que veio o crescimento e se com isto conseguimos adiar reformas dolorosas. Eu penso que todos os políticos, sobretudo por força do grau de pressão e do grau de participação democrática que temos hoje em dia, são sensíveis a esta arma e se puderem evitar reformas estruturais dolorosas, vão fazê-lo. Acha que isso vai acontecer em Portugal? Culturalmente é assim que nós funcionamos?
Penso que sim, penso que nós, já no programa anterior, nós referimos esse problema, quer dizer, a austeridade, as reformas estruturais, as soluções difíceis acontecem ou quando uma sociedade está preparada para elas ou quando é obrigada. Nós já tivemos a nossa fase de obrigação, não me parece que estejamos preparados, ainda não temos uma necessidade profunda, ainda não temos uma consciência profunda de que precisamos de reformas estruturais. Aliás, a cultura até um bocadinho, vamos passar por tudo isto para depois voltarmos ao sítio onde estávamos. Nunca é para chegarmos a um sítio diferente. Para evoluir. E nós ainda temos muito a mentalidade do alguém há de pagar. Vamos adiar este sacrifício para as gerações vindouras. Para já, e nós temos sido o país que consistentemente tem promovido o discurso de vamos continuar com uma política orçamental expansiva para fomentar o investimento, apesar disso não ter vindo a ocorrer nos 30 anos, nas 3 décadas passadas. O nosso problema é, sobretudo, o problema de fazer melhores investimentos, assumir prioridades, fazer escolhas. É isso que nós não fazemos e não estou a ver como o programa... Como é que se altera isto? Não com este programa. Hoje é o dia a seguir ao dia do Banco Central Europeu, é também o dia já de um período pré-eleitoral que se desenha em Portugal. Mário Draghi deu um mote para a campanha eleitoral dos partidos. Em Portugal deu e penso que o Dr. António Costa soube aproveitá-lo de forma politicamente inteligente, salientando a mudança de paradigma ideológico. Porque, de facto, há uma mudança de paradigma ideológico no Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu sempre foi rigidamente... Quando Richard nada disto aconteceria? Nada. E ainda bem que não aconteceria. O Banco Europeu sempre foi rigidamente monetarista e agora está a virar-se, está com uma deriva neo-keynesiana... para o lado da oferta. Acentuada, sim. O perigo disto, eu penso que há um perigo, um bocadinho... Há aqui algum perigo. O facto de uma autoridade que é politicamente irresponsável, ou seja, que não responde politicamente perante as decisões que toma, estar sem reunir um consenso muito alargado, a forçar este tipo de decisões, sem respeitar os mecanismos democráticos de decisão dentro da União Europeia. Penso que o ativismo dos bancos centrais, que acontece também quando tomam as medidas de resolução que tomaram no caso BES, que provocam consequências que vão ter de ser assumidas pelos governos ou pelas instituições democraticamente eleitas, e agora a Comissão Europeia teve um reforço de legitimidade democrática, é preocupante. Meus senhores, agradeço muito a vossa presença nesta Comissão Executiva. Foi um prazer estar convosco a conversar sobre o Banco Central Europeu. Foi o dia a seguir ao maior programa de estímulos desde a criação do euro, anunciado ontem pelo Banco Central Europeu, compras de dívida de 60 mil milhões de euros por mês, a partir de março e até 2016. Assim, desejo um ótimo fim de semana.